nossa reunião almoço da SIC Caxias do Sul. Queremos saudar e agradecer aos nossos palestrantes do dia. Diretor Superintendente de Serviços Financeiros e Relações Institucionais das empresas Randon, Juarez Piccinini. Diretor de Relações Institucionais da Marco Polo, Rubem Bisi, que logo mais irão palestrar sobre o tema Relações Políticas e Institucionais. Agradecemos a quem está conectado conosco pelo Facebook e YouTube. Compartilhe sua participação na reunião almoço, marcando @SIC Caxias Oficial em suas redes sociais. Estão presentes conosco a vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Elvio Luiz Gianni, o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Velocino Ues, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, o presidente do Conselho Superior do Transforma RS, Daniel Randon, o presidente do Conselho Superior da SIC, Davi Abramo Randon, o presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir Alves da Silva, vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa, Maristela Tomasi Chiappin, presidentes dos sindicatos e entidades de classe ou representantes, Júlio Fante, presidente do Sindivinho, Lisete Zamboni Vieira, representando o Sindilojas, Miriam Boschetti, representando o Simpré, Orlando Marim, representando o Simplas, Paulo César dos Santos, presidente do Sinditransp, Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom, Serafim Schissini, presidente do Sindimadeiras. Imprensa. A palavra ao presidente Ivanir Gasparim para fazer a sua saudação. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham presencialmente e também pelos canais da entidade nas redes sociais. Um agradecimento especial aos nossos diretores, palestrantes Juarez Piccinini e Rubem Bisi, que vão falar sobre relações políticas e institucionais, um tema de máxima relevância na pauta das entidades empresariais. Com o tema de hoje, queremos, na verdade, reforçar a importância do associativismo, reforçar a importância dos sindicatos e também da SIC Caxias, que são entidades altamente representativas e, principalmente, entidades ouvidas pelos órgãos de governo e pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Diante da relevância dessa representatividade, queremos também destacar a importância das pequenas e médias empresas em participar ativamente dos seus sindicatos patronais. Precisamos ter sindicatos que entreguem valor às empresas do seu segmento, que as representem, que sejam fortes em número de associados, para assim poder ter legitimidade necessária para representar a sua categoria. Quando temos entidades patronais fortes, a SIC também se engrandece como representante de todos os sindicatos e de seus associados. E assim fortalecida pelos sindicatos associados, a SIC consegue ter ainda mais força perante as entidades estaduais, federais e principalmente junto das instâncias políticas, para poder melhor defender os interesses da classe empresarial e lutar pelas causas da comunidade regional e em prol do desenvolvimento. Por outro lado, senhoras e senhores, o Brasil vive um momento muito especial, com grande potencial de entrar em um ciclo sustentável de crescimento.
em desenvolvimento econômico e em decorrência deste crescimento da economia, o surgimento de amplos benefícios a toda a sociedade, com a criação de empregos e aumento da renda. Porém, para que isso de fato aconteça, a aprovação de importantes reformas estruturantes, especialmente as reformas administrativa, tributária, visando a redução do custo da máquina pública e dos custos para empreender, o tão falado Custo Brasil, são imprescindíveis. Para tanto, é crucial que o empresariado, por meio de suas respectivas entidades representativas, se manifestem no sentido de pleitear, apoiar e demandar que tanto o Poder Executivo como o Legislativo se comprometam, se pautem e efetivamente aprovem tais reformas com a máxima urgência. Senhores, acredito que nossos palestrantes, Rubem, Juarez, poderão melhor explanar a respeito das janelas de oportunidades que temos no país e também dos desafios que nos esperam para atingirmos o tão almejado desenvolvimento. Boa palestra a todos. Relações institucionais das entidades juntamente com a classe política. Muito obrigado e uma boa reunião almoço. Lembramos que, para quem está presente, as perguntas devem ser feitas por escrito ou pelo chat, para quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook. Senhoras e senhores, convidamos para a sua apresentação o Juarez, Piccinini e Rubem Bisi. É bom aí ver de novo essa casa, né, presidente, com pessoas importantes aí, Davi, Daniel, um monte de gente importante aí para nós. Bom, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre um cenário um pouco da visão que a gente tem da economia. Afinal de contas, o que nos sustenta, nós empresários, é uma economia que esteja em condições de gerar empregos, renda, impostos, etc, etc. Nós, a partir de uma crise que nenhum de nós que está vivo tinha vivido ou imaginado como seria uma crise, uma pandemia, com o impacto que causou essa pandemia que a gente vivenciou a partir de março, abril do ano passado, e a gente continua vivenciando. Mas, apesar disso, o Brasil mostrou potencial enorme, potencial econômico, e teve uma contração de PIB de 4,1%, enquanto as projeções indicavam uma contração de maior do que 10%, e com o melhor desempenho da América Latina e entre os melhores desempenhos do mundo, melhor que países como a Inglaterra, Espanha, Itália, etc. Então, isso mostra o potencial do Brasil. Porém, todo esse potencial é importante que ele tenha o entendimento dos poderes da República em permitir que a gente, como empresários, empreendedores, investidores, a gente consiga desempenhar o nosso papel. O papel da livre iniciativa que está previsto na Constituição, no artigo 170 e os que seguem, que o Brasil definiu isso, está na nossa Constituição. A gente tem a liberdade de empreender, direito à propriedade privada, meios de produção privados. Eu digo sempre, o que seria de Caxias do Sul sem seu Raul Randon, Paulo Bellini, Francisco Stedley, que seria dessas pessoas que empreenderam e insistiram ao longo da vida desenvolver isso, que seria da Serra Gaúcha sem Tramontina, Castelã, enfim, todas essas grandes empresas que se desenvolveram a partir da decisão de grandes empreendedores. A gente tem uma projeção de PIB de 5,3, 5,2 para esse ano, mas a gente tem muitas dúvidas em relação a 2022. 2022 são eleições majoritárias, a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém consegue projetar. Qual é o cenário de eleição?
A gente precisa ter reformas nesse Brasil que sejam reformas não de um governo, mas reforma de Estado, que independentemente de quem quer que seja o novo presidente da República, quem quer que seja, de qualquer forma que seja a composição do Congresso, que a gente tenha condições de se desenvolver e produzir. E nesse sentido, a gente pode olhar para o nosso passado recente e ver o que aconteceu quando reformas importantes foram implementadas. De 94 a 2002, o Brasil experimentou um desenvolvimento econômico, que preparou para o desenvolvimento econômico a partir de importantes reformas estruturantes, privatizações, uma abordagem que era colocada de uma forma até um pouco pejorativa, uma abordagem neoliberal. O que é neoliberal? A abordagem liberal, todos os países que têm uma abordagem liberal têm desenvolvimento econômico, menos impostos, mais oportunidade de desenvolvimento da iniciativa privada. É isso que o Brasil precisa. O Brasil tem um potencial monumental, mas ele precisa que reformas sejam feitas. No momento atual, como dito na fala inicial do presidente Gasparim, as principais reformas, e eu acho que o presidente Gasparim colocou na ordem certa, as principais reformas são reformas administrativas. A reforma administrativa, ela tem que ser entendida, é redução do gasto público. Nós gastamos muito, o Brasil gasta muito e gasta mal. Se vocês olharem, existe o impostômetro, todos vocês conhecem, ou já viram falar, entrem todos os dias e olhem para o impostômetro, a gente já está na casa de 1 trilhão e quase 1 trilhão e 600 bilhões. Todos os dias ele está mostrando ali o quanto a gente paga de imposto. O Brasil é muito rico, dizer que o Brasil não tem dinheiro não é verdade, dizer que o Brasil gasta muito e gasta mal, isso sim é verdade. Então, reforma administrativa, algumas classes se sentem prejudicadas pela reforma administrativa, isso não é verdade. Sem a reforma administrativa, o Brasil não vai crescer. Nós não vamos ter crescimento econômico, nós não vamos ter arrecadação de impostos. Eu estou falando de impostos não porque eu acho que impostos não são bons, o nome já diz imposto, quanto menor, melhor. Precisa algum imposto, sim, para o governo fazer o mínimo, atender aquelas necessidades básicas, ser o regulador de mercado, mas tem que deixar para a iniciativa privada a decisão de onde investir, como investir e atender as demandas de mercado. Eu cito aqui Adam Smith. Ninguém vai acordar às 4 da manhã para fazer pão porque ele está preocupado com o outro. Ele vai fazer isso porque isso faz sentido. E aí cito uma pessoa fantástica também, que foi o Milton Friedman, que dizia o seguinte: a economia ela se ajusta. Ele tem um exemplo, alguém de vocês deve ter visto, ele pega um simples lápis e ele mostra como que a livre iniciativa faz as coisas acontecer. Ninguém teria capacidade de construir um simples lápis sozinho. É as conexões do mundo, fornecedores do mundo todo agindo e interagindo, é isso que faz com que um país cresça. Então, aqui a nossa fala de hoje presidente, e demais ouvintes e presentes, é falar isso. Nós, empresários, nós falávamos numa fala inicial que antecedeu a essa reunião almoço, nós temos no Brasil mais de 20 milhões de CNPJs. Mais de 20 milhões de CNPJs. E nós temos um total de uma população ocupada de 85 milhões, números redondos, números redondos. Ou seja, nós temos, para cada CNPJ, uma média de 4 pessoas que trabalham nessas empresas. Isso é um contingente enorme. E nós temos, como eu dito antes, uma definição constitucional de que o Brasil segue um modelo liberal econômico. Só que quando a gente olha para o arcabouço legal, regulatório, tributário, parece que a gente não quer que tenha um modelo liberal. Ele é liberal na Constituição, mas ele não é liberal na prática. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, empresários, a gente precisa, através das entidades, através dos sindicatos, através da SIC, das federações, a gente precisa mostrar algo que para o benefício de toda a sociedade, o que precisa ser feito. Nós precisamos de um país que tenha condições de as pessoas se desenvolverem. Isso a gente vê quando compara os países que têm os melhores indicadores econômicos, indicadores de bem-estar social, são os países que mais incentivam a iniciativa privada. Alguém pode falar, não, mas a Escandinávia cobra imposto elevado. Sim, cobra imposto elevado, mas devolve benefícios para a sociedade.
A gente não tem nada contra político nem funcionário público. O que a gente aponta é quando a gente compara o quanto custa a nossa estrutura no Brasil. A estrutura é a máquina pública, nada contra um funcionário público que nos atende muito bem. Eu acho fantástico, eu fiz a vacina, as 2 doses, foi super bem atendido no SUS, maravilhoso, parabéns à nossa segurança pública, saúde básica, ótimo, excelente. Mas nós não precisamos ter o governo atuando em empresas de exploração de petróleo, etc. Isso é iniciativa privada. O governo tem que se preocupar em regular. Se alguém da iniciativa privada não está prestando um bom serviço e não sendo competitivo, cria uma oportunidade para que tenha concorrência. O governo fez isso habilmente com o setor financeiro, que é um setor que todo mundo gosta de falar mal, através de uma regulação mais simples, que se chama de Sandbox Regulation, que é uma regulação que permite que as pessoas atuem dentro daquela caixinha de areia, criou o mundo das fintechs. As fintechs trouxeram bancarização para o mercado como nunca aconteceu na vida, nunca. E não precisou quebrar nada, ele simplesmente o que fez? Ele não impôs nada, ele só tirou as restrições para alguém iniciar, empreender, inovar. E isso pode acontecer, tem nas fintechs, vai ter nas insurtechs, poderia ter as petrotechs, poderia ter as correiotechs, qualquer tecnologia que seja aplicada resolve os problemas. Não precisa de governo regulando nada, o governo tem que facilitar a atividade dos empreendedores. Então, a minha fala aqui ela tem uma abordagem econômica, mas não tem como dissociar o nosso papel de empresários e das entidades, de a gente levar para os políticos que foram eleitos, alguns deles, o político não é mal intencionado, às vezes ele não tem a informação, ou às vezes ele recebe uma pressão exagerada de quem não tem tanta relevância para o bem-estar, para o desenvolvimento econômico e bem-estar social. Então nós, empresários e representantes de empresários, através das nossas entidades, nós temos a obrigação de levar essas informações para quem faz as leis, e o Brasil optou por uma democracia com os 3 poderes, com equilíbrio nos 3 poderes, ou com o legislativo com poder maior. O legislativo tem poder de fazer o impeachment de presidente, tem poder de fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, é o Senado que faz isso. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente tem que reclamar para quem nós votamos e pedir que eles... E se a gente fizer isso de maneira organizada, a gente tem muita força. Eu citei mais de 20 milhões de de CNPJs. Cada CNPJ tem no mínimo 1 ou mais CPFs por trás. Então a gente representa a força da economia. Quem gera riqueza é a iniciativa que desenvolve, a iniciativa privada que paga impostos. Impostos não geram riqueza, impostos são despesas. Então nós temos que, com todo respeito, combater o excesso gasto público e permitir que as iniciativas elas aconteçam. A melhor maneira de a gente acabar com a pobreza é gerar riqueza. Como é que a gente gera riqueza? Permitir que quem quer empreender, que quem quer virar empresário, o presidente Gasparim, tenha condições de fazer isso, sem uma oneração exagerada, com impostos e etc., que acabam com isso. E aí, de novo, voltando para a regulação do sistema financeiro brasileiro, que começou principalmente a partir de final de 2016, com a mudança de governo e uma abordagem muito mais liberal na economia, no Banco Central, teve um incentivo para desenvolvimento de fintechs que trouxeram toda essa bancarização para quem não tinha acesso a banco. Hoje, através de uma fintech, a pessoa pode abrir uma conta de uma maneira muito simples e muito fácil, ter acesso a crédito, o cadastro positivo, o Open Banking que vem aí, a gente abrir as informações para quem quer que a gente queira abrir e conseguir condições de financiamento, ou seja, essa abertura de mercado, a concorrência, livre iniciativa, livre concorrência, preços justos, esse é o jeito de a gente tocar e conduzir a economia. Como é que a gente faz isso? Nós sabemos disso. Só que a gente, às vezes, se preocupa demais com as nossas empresas e esquece que a gente está inserido no Brasil, num país. Nós precisamos levar essa mensagem em todos os níveis. A gente tem aqui a nossa vice, Paulo Iori, tem aqui o presidente da Câmara, todos os níveis, municipal, estadual e federal, não é só no federal. Esse discurso serve para qualquer nível, para qualquer estágio. Então, o que eu queria só como introdução aqui para o nosso bate-papo, depois passar a palavra para o nosso colega Bise, é trazer essa reflexão, trazer essa abordagem e sempre fazer essa comparação e olhar os exemplos do mundo. Qual
Qual é o modelo de sucesso no mundo? Onde se cria riqueza? Onde se cria justiça social? E também um pouco desmistificar, dizer que o empresário cria... O empresário é a solução. Eu falei o que seria de Caxias do Sul, o que seria da Serra Gaúcha, sem os empreendedores. A gente não estaria aqui hoje, assim que não existiria. Eu não estaria aqui. Eu não teria o nível de vida que eu tenho se não fosse os empresários que empreenderam, assumiram o risco. O empresário trabalha 7 dias por semana, se preocupa às 3h30 da manhã, quando acorda não consegue dormir, ele resolve um problema que está incomodando ele. E o empresário, hoje em dia, a gente tem, né, Daniel, lá nas empresas Randon, o ESG, a preocupação com o econômico, com o social e ambiental. Posso garantir para vocês que às vezes não, sempre, o social e o ambiental, ele vem à frente do econômico. A gente não mede esforços para garantir que o econômico e o social seja atendido. Primeiro porque sem esse, o senhor Raul dizia, a fábrica com um monte de máquinas, sem funcionários, não é nada, não tem vida. Quem faz as coisas acontecer são as pessoas. Então, a preocupação com as pessoas, se tem alguém que tem preocupação com pessoas, é o empresário, porque sem as pessoas ele não faz nada, ninguém faz nada sozinho. Então, era isso que eu queria nesses minutos, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu acho que pode deixar mais tempo para perguntas e para alguém de vocês fazer colocações. Agora, a mensagem aqui é, temos um país maravilhoso, com um potencial monumental, um dos maiores produtores de alimento, grãos, proteína animal, um dos maiores exportadores. Nós temos um país fantástico. A gente precisa permitir que todo esse potencial seja desenvolvido e que se transforme em riqueza para todo mundo. Tem bastante tempo ainda, que bom. Vamos deixar para as perguntas de qualquer maneira, que eu acho que vai ser muito bom ter essa interação, tanto com o público que está aqui, como quem está nos assistindo. Mas a mensagem aqui é essa, a gente não pode aceitar que as coisas andem do jeito que estão, a gente precisa mudar. E se nós não mudarmos, nós poderemos, não vamos ter um problema muito sério, mas a gente vai deixar de crescer o potencial que a gente poderia crescer. Só para trazer um número, tá? O que eu falei hoje de manhã, eu falei antes, toda manhã, olha o impostômetro. Se vocês acham que falta ânimo para brigar pelas coisas, olha lá o quanto a gente paga de imposto. Todos os dias ele é corrigido. O ano passado o Brasil pagou de imposto 2 trilhões e 700 bilhões de reais para um PIB de 7,2 trilhões. Esse ano a gente vai pagar um pouco mais, com um PIB um pouco maior. Não é justo que a gente diga que não tem dinheiro, que não pode isso, que não tem hospital, que não tem estrada. Isso não é aceitável, a gente não pode aceitar. E onde é que a gente vai reclamar? Vai reclamar em quem tem condições de mudar isso. A gente elege os nossos representantes, a gente respeita eles, mas eles têm que nos ouvir o que é necessário para que a gente consiga fazer com que esse país, de novo, tenha condições de desenvolver o potencial máximo. Nós temos condições de ser a 3ª ou 4ª economia do mundo em questão de poucos anos, desde que a gente faça reforma. E não importa quem vai ser o próximo presidente, a gente precisa dizer como as coisas têm que acontecer. E se a gente não fizer isso, elas vão acontecer do jeito que sempre tem acontecido, cada vez pior. Impostos crescentes, gastos maiores, infraestrutura destruída, a gente precisa de iniciativa privada, a gente precisa de privatizações. O Estado tem um papel importantíssimo, mas o Estado ele tem que ser forte e do tamanho necessário para atender às demandas e desempenhar o papel que é do Estado, e não da iniciativa privada e não das pessoas. Obrigado, estou à disposição para perguntas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Piccinini pela sua palestra, uma palestra que nós dividimos em 2 partes. Ele falaria dessa parte política e econômica e nós falaríamos um pouquinho mais do que é as relações institucionais e governamentais. Queria agradecer o convite da SIC para fazer esse bate-papo, saudando primeiramente saudando o presidente Ivanir Gasparin, né? E saúdo então todas as autoridades aqui já nominadas. Bom, as grandes empresas, elas têm normalmente uma área de relações institucionais e governamentais. Esta área da empresa precisa estar sempre monitorando as leis, os regulamentos, as portarias, os decretos que influenciam direta ou indiretamente as empresas. Ela precisa ter a influência necessária e de relacionamento com o governo. E quando eu falo aqui de governo, eu falo de todas as entidades que fazem leis, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa,
o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, que é o que mais está fazendo leis hoje, né? Os ministérios, secretarias e órgãos reguladores. Bom, esta área dentro das empresas tem a missão de acompanhar, então, a formulação dessas leis e tentar influenciar para que não prejudique o seu negócio ou o favoreça. E a liberdade e a velocidade que os que fazem as leis estão fazendo leis é que é a preocupação das empresas, né? Tem várias leis que surgem. Eu dou um exemplo que um assessor do Ministério dos Direitos Humanos, em 2015, eliminou a cadeira de transbordo nos ônibus. E praticamente botou na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a obrigatoriedade de um elevador de cadeira de rodas. Aqui está o presidente do Sindicato dos Transportadores, né? Que tem que botar um elevador para pessoas com deficiência. É nobre a lei, mas esta lei, hoje, ela causa 8% no custo do 8% do custo do ônibus. Ela ocupa 1 metro cúbico de bagageiro, tirando a bagagem dos passageiros. E ela, pelo seu peso, tem 1% do consumo de combustível do ônibus. Sabemos que hoje tem 2,3% da população com este problema. E desde que foi criada, somente 5 passageiros utilizaram este elevador. 5 passageiros. Então, 98% da população está pagando por um equipamento que uma pessoa, através de uma lei, conseguiu colocar no Congresso Nacional. Então, esse é o custo Brasil. É isso que nós temos, as leis que são feitas, ideológicas até, e que causam o problema de custar a passagem para todos os brasileiros que se deslocam de ônibus. Bom, outra importante tarefa dessa área é acompanhar os posicionamentos e relacionamento dos stakeholders. Esse som aqui é eu que estou fazendo, hein? Muito próximo, ok. Ou seja, todos os públicos que se relacionam com as empresas. A imprensa, os usuários, clientes, fornecedores, a opinião pública, até as ONGs hoje nós temos que estar monitorando. E essas é que fazem com que nós tenhamos que estar sempre monitorando as crises econômicas, as crises políticas e administrar adequadamente para termos um posicionamento perante a comunidade. E o relacionamento das empresas com o governo se faz através de pessoas. Todo político, todo o poder concedente, ele é pessoas. Então nós temos que ter relacionamento com pessoas, é de pessoas para pessoas. Nós representamos uma empresa, um sindicato, mas no fundo o relacionamento é de pessoas. E independente do partido e das preferências, esses relacionamentos têm que ter como foco o resultado. E este relacionamento muitas vezes é entendido como lobby. Nós precisamos fazer lobby. E o que é lobby? Lobby, para falar para vocês, o termo foi popularizado pelo presidente americano, Ulysses Grant, que no final do expediente ele ia para um hotel a 2 quadras do Capitólio, da Casa Branca, e ele gostava de fumar um bom charuto, um bom cunhaque, e no lobby do hotel ele encontrava pessoas que queriam fazer pedido de disputas de terra, de construir uma ponte, etc. E quando ele voltava para a Casa Branca, ele dizia o termo: ontem me encontrei com os lobistas do Hotel Willard. Então ficou o termo lobby, porque ele encontrava as pessoas no lobby, então ficou os lobistas, né? E esse é o termo pejorativo que se dá hoje no Brasil, está muito ligado o lobby à troca de favores, à corrupção. Mas na Europa, nos Estados Unidos, é uma profissão legalizada. Ela é legal, ela está legalizada. Hoje, em Bruxelas, que é a capital da União Europeia, tem mais de 3.000 lobistas regulamentados. E essa é a função nossa, é fazer o lobby, é defender os nossos interesses.
seja como empresa, seja como sindicato. Hoje já deram uma palavra mais bonita, é advocacy, né? Então já deram mais um... Mas o que eu quero ressaltar aqui é a importância das empresas e entidades de classe. Porque os sindicatos são eles que representam a área de seus negócios em si, ou do seu setor da indústria, como área de comércio, indústria e serviços, né? Daí a importância de não ser somente associado, mas também participar de todas as pesquisas, as comissões, os grupos de trabalho, palestras e diretorias. Então, através dos nossos sindicatos, das nossas associações, é que nós conseguimos fazer o lobby, é nos pronunciar, é nos posicionar perante as autoridades. Muitos órgãos de governo não atendem as empresas, eles atendem a associações, né? Então, as empresas médias e pequenas precisam se associar, precisam pertencer ao seu sindicato e precisam pertencer a associações. Entidades fortes e representativas são feitas de sindicatos fortes e representativos. Por sua vez, os sindicatos são feitos de associados participativos e atuantes. Então, participar de sindicato, participar de associação, eu vou me associar. Não, tem que participar, tem que se posicionar, tem que se pleitear, porque depois não adianta reclamar. São os sindicatos, as entidades que conseguem ser ouvidas dentro do governo. Por tudo isso, ressalto aqui a importância do associativismo, das entidades, dos sindicatos, que se tornam importantes à medida que tem um número representativo de associados. Então, os sindicatos são fortes pela quantidade de associados que tem, o que representa aquela comunidade. Mas para termos entidades fortes, precisamos também que essas entidades gerem valor para o associado, que o capacite, que o torne mais competitivo, mais produtivo, que defenda, enfim, que o represente. Eu posso falar isso, e agora me permita dar algumas informações. Faz 2 anos que eu sou presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. E como tal, nós temos que representar os fabricantes junto aos órgãos de governo, entidades, e apoiamos também as associações dos nossos clientes. Nós temos que estar no foco do nosso cliente também. Então nós temos que apoiar as iniciativas e demandas do nosso cliente, que fazem o nosso mercado. Atualmente nós estamos atuando junto com outras associações de classe, como a Abraciclo, a Anfávia, a Sindipeças, Anfir, Fenabrave, CNT, Ministério da Economia, Minfra, a BDI, BNDES, são tantas siglas que eu não vou tentar traduzir todas, mas eu quero dizer de que muitas leis são feitas no Congresso, mas muitos projetos são feitos pelas essas entidades. Nós estamos escrevendo leis, nós estamos escrevendo proposições. Por isso a importância do sindicato. Aqui eu vejo vários presidentes do sindicato, Sindivinho, Sinduscom. Nós temos que influir na confecção das leis, nós temos que se pronunciar antes que elas aconteçam. Então, esta é a importância do associativismo. Nós estamos fazendo um programa de sucateamento de caminhões com mais de 30 anos, ônibus e implementos com mais de 20, o projeto Renovar. Também estamos atuando na redução do custo Brasil. Nós temos uma mandala que foi construída pelo Ministério da Economia, são 12 setores que influenciam no nosso custo de fazermos produtos e negócios. O custo Brasil hoje consome 22% do PIB. Ele tem um custo de 1,4 a 1,6 trilhões em relação à OCDE, que são os 37 países mais ricos do mundo. O nosso custo de produzir no Brasil está hoje 30% acima dos países mais ricos. E por que está acima? Por causa das leis que foram feitas, por causa das obrigações, as leis trabalhistas e outras. Então, estamos trabalhando em várias pautas. O Reintegra, e agora estamos discutindo o Realto, que seria de eliminar os resíduos que existem de impostos na exportação, melhoria das leis trabalhistas e das NRs, melhoria das tarifas de habilitação e de homologações, taxas e custos logísticos, evitar a bitributação, que no Brasil é campeão nisso, e seguros e financiamentos. Estamos trabalhando na desoneração da folha de pagamento e dando alternativas para o governo de ter uma desoneração ampla para a folha de pagamento.
Isso nós temos reuniões praticamente todas as segundas-feiras à tarde. Nas terças-feiras nós temos a renovação veicular. Nas quartas nós estamos trabalhando no MIB, Made Brasil Ilimitado, que é um programa que tem 7 grupos, grupos de segmentos de metálicos, eletrônica, conjuntos mecânicos, plásticos, etc. E agora vamos fazer o G7, Daniel, de mobilidade elétrica. Nós estamos, neste grupo, estudando formas de incentivar a produção nacional de componentes para a mobilidade elétrica. Aqui acho que Caxias poderá ter oportunidades, porque temos 3 produtos importantes na nossa região, que é a carreta com tração elétrica da Randon, o ônibus elétrico da Marco Polo, o caminhão elétrico da FNM Agrale, e sabemos que tem um grupo do MOB Caxias já se mobilizando e formando esse grupo de estudos para aqui fazer a produção destes produtos e também seus componentes. Se pudermos complementar com o desenvolvimento de uma bateria utilizando o grafeno, o nosso reitor, o S-Grafene, né, e fazermos uma bateria elétrica, imagina o potencial que nós podemos trazer para a nossa região de ter um hub de mobilidade elétrica, com os produtos finais e seus componentes. Então, precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento para isso. E isso se faz agora, lá no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, pedindo ajuda de retirar impostos, de dar incentivos, de formar mão de obra especializada. Então nós precisamos trabalhar em conjunto, e as entidades precisam trabalhar em conjunto para que isso seja uma realidade. E nas sextas-feiras, nós, com o Ministério da Economia, a gente trabalha como incentivar a exportação. Então tudo isso nós estamos trabalhando, pedindo ao governo, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, das Minas e Energia, para fazer leis e levar ao Congresso para que essas leis sejam implementadas com um objetivo maior. O maior da livre iniciativa, da democracia, de termos fábricas aqui que possam produzir com qualidade e com baixo custo. No conjunto também da minha área, a NTP, a NTU e a NP Trilhos, estamos trabalhando com a Frente Nacional dos Prefeitos e também dos secretários de trânsito para fazer um novo marco legal do transporte público. Esse novo marco legal é para dar uma nova vida ao transporte público que está sofrendo extremamente redução de custos, a questão dos aplicativos, a pandemia, e a tarifa urbana está muito cara. Ela está cara para um trabalhador comum. Então nós estamos trabalhando nesse item para mostrar ao Congresso, vai ser escrito, por o senador Anastasia no mês de agosto, uma formatação do novo sistema de transporte público. Então esta é a influência que temos como empresa, como entidade e associando outros sindicatos de levar ao poder público as leis que nós precisamos. Os exemplos acima foram para demonstrar a importância da atuação das entidades para a formatação de leis e regulamentos. Voltando ao tema relacionamento com o governo, temos que apoiar, sem ser políticos partidários, os candidatos que representam os nossos interesses, quais sejam o bem comum, a livre iniciativa, a democracia, o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Na última eleição de 2018, Caxias não elegeu nenhum deputado. Nós não temos nenhum deputado. Nós temos 333 mil eleitores. Para eleger um deputado precisa hoje em torno de 80 mil votos. Só Caxias poderia ter eleito 3 deputados. Nós não elegemos nenhum. A coligação fez com que o último dos 31 deputados que foram eleitos foi eleito com 32 mil votos, 32.200 para ser mais preciso. Então, Caxias e região não conseguir o segundo polo metal mecânico, o segundo polo automotivo, a população que tem, a pujança que tem, a região como um todo, Flores da Cunha, São Marcos, Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, não conseguir eleger um deputado, isso não dá para admitir.
E através dessa representação que nós trouxemos investimento para a região. Cada deputado tem verba parlamentar, emendas parlamentares de 16 milhões por ano. Se nós pensarmos na última legislatura, Caxias perdeu 74 milhões. 74 milhões de investimento em infraestrutura, em saúde, em educação, sendo que 50% é saúde, é obrigatório. Um deputado poderia ter construído o hospital geral. Só um deputado. Com a verba parlamentar que tem, as emendas parlamentares, poderia ter construído um hospital, poderia ter ajudado todos os hospitais de Caxias e da região. Então, a importância de nós termos um deputado é muito grande. Em outubro nós vamos ter, talvez, uma mudança política que vai ser o distritão, que não é mais por coligação, mas sim são os mais votados. Então, nós precisamos ter, sim, deputados que nos representem lá no Congresso, que ajudem a fazer as leis, que intermediem as nossas pautas, que nos ajudem a escolher os bons projetos para a nossa região. Se nós não tivemos um deputado, por outro lado, nós tivemos vários deputados que se aproximaram de Caxias e nos ajudaram. O próprio senador Heinz, que olha o trabalho que fez pela nossa região, ele teve uma boa votação aqui em Caxias, e outros deputados que tiveram uma votação expressiva na nossa região não fizeram nada. E tiveram bons deputados. Nós estamos controlando tudo isso, nós precisamos monitorar isso. Nós precisamos verificar a performance desses políticos e saber cobrar. Nós achamos que um deputado, um político, é uma autoridade, é aquela coisa intocável, longe, distante. Ele foi eleito pelo nosso voto, seja dos nossos funcionários, das nossas empresas ou pelas entidades que os apoiaram. Ele é uma pessoa comum e nós precisamos cobrar. Nós precisamos reivindicar o valor que aquele voto recebeu na nossa região. Por isso, nós precisamos nos mobilizar. Falta 1 ano e pouco para as eleições. Quem são os nossos candidatos? E se nós não o temos, nós temos que buscar em outras regiões e comprometê-los com as nossas pautas. E é isso que nós precisamos fazer, porque dinheiro para a região, trazer investimento para a região, está na mão de quem está lá em Brasília, brigando, lutando e se empenhando. Nós precisamos ter representatividade, a nossa região merece. Finalizando, presidente, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e fazer um pedido a todos, em especial à imprensa, para divulgar o trabalho que a Prefeitura de Caxias do Sul está desenvolvendo no programa Humaniza Caxias, o projeto Mais Luz, Mais Cor e Mais Flor, que a vice Paula aqui representa tão bem esse projeto, que visa acabar com os 1.200 lixões que nós temos em Caxias, como também incentivar a comunidade para cuidar da sua casa, da sua rua, do seu jardim, da sua praça. Com o avanço da vacinação, com certeza voltaremos à normalidade já já, e nós precisamos, além de cuidar da nossa saúde, que a secretária falou aqui de nós cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa cidade. A nossa cidade precisa um carinho todo especial, porque nós vamos ter aí pela frente o Natal, nós vamos ter a Festa da Uva, nós vamos ter as Surdo-Olimpíadas em maio, mais de 6 mil pessoas já vão vir para Caxias, novas pessoas que não vão estar aqui, que nunca vieram aqui. E que cidade nós vamos encontrar? Então, quando a primavera chegar, né, quando a primavera chegar, vamos pintar o nosso meio-fio, cada um de nós, vamos lá pintar o nosso meio-fio. Não é pagar para alguém pintar, vamos dar o exemplo. E eu gostaria que a imprensa se engajasse nesse projeto de divulgação, para nós cuidarmos da nossa calçada, do nosso meio-fio, das nossas árvores. Vamos plantar flores, vamos plantar árvores. Vamos fazer o dia D, como tem o programa da Humaniza Caxias nos bairros. Vamos mobilizar a comunidade para que nós possamos tornar o cuidado da nossa cidade uma cultura. Então, me solidarizo com o projeto da Prefeitura Municipal. Queria que nós tivéssemos uma cidade bonita e acolhedora, e está na nossa mão de dar o exemplo. O Davi Randon aqui fazia a distribuição de maçãs junto com outros empreendedores aqui para
para divulgar a Rota do Sol. Vamos fazer isso de novo, vamos todos se empenhar nisso. Vamos pintar nossas calçadas, vamos dar um jeito de tornar a cidade mais bonita. Por isso faço esse pedido para que possamos participar, os clubes de serviço, os sindicatos, as empresas, os parceiros voluntários, as escolas, a população em geral. Vamos seguir o exemplo da mobilização que foi feita na conclusão da Rota do Sol. Juntos, com certeza, seremos mais fortes. Muito obrigado pelo tempo de vocês e a paciência de nos ouvir.